Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita e estamos começando aqui o nosso quarto episódio do podcast Caterinfra. E hoje a gente vai falar num tema que eu acho que não é tão recorrente nas mídias aí que a gente tem ouvido, que é elétrica e iluminação pública em rodovias. E para tanto a gente está aqui com o João Carlos, sócio-diretor da Cater, e Daniel Alves, que é engenheiro eletricista. Boa tarde. Bem-vindo aí, Daniel. Obrigado aí pelo convite. Espero que a gente desenvolva um papo legal aqui. O objetivo do nosso podcast é trazer informação para a galera, né? E, assim, no fundo a gente vai tentar aqui começar com os assuntos mais básicos e a gente vai avançando conforme vai tendo a conversa aí. Você fica à vontade aí. Então, conta um pouco mais aí do Daniel, digamos assim. Boa tarde, André. Boa tarde, João. Obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal que está assistindo. Esse bate-papo aqui é para a gente falar sobre iluminação pública em rodovias e os sistemas elétricos, né? Eu sou engenheiro eletricista. Eu tenho hoje 21 anos de experiência na área. Eu comecei aos 15 anos, durante o curso técnico, eu já ingressei no mercado de trabalho. Rapaz, começou cedo, hein? Antigamente era mais... Não tinha jeito, né? E até, coincidentemente, eu já comecei na parte de pavimentação. O meu pai tinha uma empresa de execução de pavimentos. Ele fazia piso industrial de concreto, né, pavimento rígido e asfalto. Então, execuções menores, né, que era de condomínios, né, arruamento interno e galpões, que é a parte de piso industrial. Mas aí logo depois eu já ingressei para a área de elétrica e fui me desenvolvendo nessa área. Até que eu encontrei essa parte de infraestrutura rodoviária e comecei a fazer os projetos elétricos. Ainda não era muito difundido a tecnologia de luminárias de LED, então ainda peguei muita luminária de vapor de sódio. Trabalhei em mineradora, né? Mineradoras grandes, então a gente fazia iluminação daqueles pátios de manutenção do ferroviário. E aí entrei nessa área de infra e não saí mais. Então hoje eu trabalho com todo tipo de infra, né? Metroviária, aeroportos, rodoviária, urbana. A iluminação pública, como você comentou no começo, não é um tema ainda muito recorrente, mas ele está aflorando, né? Tanto que a gente teve a revisão da norma agora, com muita novidade. Então as prefeituras, as concessionárias de rodovia, elas estão dando mais atenção para esse assunto. Ah, legal. É bom que a gente vai ter bastante assunto hoje aqui, que essa norma é nova, tem bastante discussão, né? Tem. O pessoal mudou, né? A norma foi publicada agora em final de março, né? Então, puta... Tá quentinha, saiu do forno agora. Ela estava para consulta, né, já. E aí a publicação oficial foi em março, né? Então até tem muito projeto que já foi emitido, mas não foi executado. Vai ter que ser revisto porque a classificação do tipo de rodovia mudou. Antes ela não tinha aquela separação de só veículos motorizados, áreas de conflito e pedestres. Quer dizer, já tinha veículos e pedestres, mas você tem aqueles trechos onde são só veículos, a norma antiga não tinha, né? Que é a classe M. Ela tinha só a classe C. Tá. Então isso aí já entrou agora nessa revisão nova da norma. A questão da temperatura de cor, que hoje ela limita em 2700 Kelvin, que é a luz amarela, né? O pessoal gosta muito da luz branca, mas a norma já trouxe essa recomendação de não usar mais a luz neutra nem branca. Ah, legal. E me fala, assim, vamos voltar um pouquinho só para o pessoal entender os conceitos básicos aí. Depois a gente vai para a norma, porque eu acho que a parte da norma também vai dar ibope aí, que é legal. Mas assim, qual que é o conceito básico assim, de elétrica e iluminação pública? Iluminação pública, principalmente em rodovia, né? Porque assim, no meio urbano, acho que o pessoal está acostumado a ver aí, mas em rodovia? Sim. O conceito, ele vai ser o mesmo, né? Tanto para rodovia quanto para urbano, que é você trazer conforto e segurança para os usuários da via, né? O que muda é que em rodovia você tem algumas necessidades diferentes. No trecho urbano, né, dentro das cidades, né,
você tem que iluminar tudo, porque você tem muito tráfego de pedestre, de veículo o tempo todo. Nas rodovias, aí você tem uma diferença que é as áreas de convergência e divergência, né? Por exemplo, tapers de aceleração e desaceleração. Então a norma ela recomenda o quê? Que você traga sempre segurança para os usuários da via. Então, numa faixa de desaceleração, o veículo vai diminuir. O veículo que está atrás, às vezes à noite, não tem uma visibilidade muito boa. Então, a norma ela vem resolver esses conflitos. Então, o conceito de iluminação é esse. Você trazer conforto e segurança para os usuários da via. Então, aí você vai trazer todas os pontos que podem, né, não trazer segurança, que são áreas de convergência e divergência, onde você tem diminuição e aumento de velocidade, dispositivo de retorno. Isso já... o João até sabe melhor que a gente aqui, porque ele é de geometria, né? Uhum. Mas, assim, é nessa norma nova que a gente está tendo que fazer esse tipo de iluminação. Porque, assim, eu lembro que tinha dispositivo, tinha que ser iluminado, passarela, ponto de ônibus, enfim. Mas eu não lembro de taper, né? Uhum. A gente está com um conceito novo que o João vai explicar também aí um pouco, até a próxima pergunta para o João, que é os K de curva, né? Que tem iluminação ou não. Mas isso é da norma nova ou sempre já estava isso assim? Não. Isso daí já existe desde 2012, né? Pelo menos a de 2012, onde eu acompanhei, não me lembro da versão anterior, porque a norma ela tem a publicação de 2012, 2018 e essa agora de 24. Mas desde a de 2012 você já tinha essa recomendação de iluminar áreas de convergência e divergência, né? Então a norma ela tem uma imagem lá que ela mostra o que é uma área de convergência e divergência. Então você nota que é um taper ali onde o carro está desacelerando para fazer um acesso ou quando ele vem de um acesso para ingressar na rodovia. Tá, vou perguntar pro João então, para ele explicar melhor isso daí, porque ele é o cara de geometria, né? E fala um pouco do K de curva aí, João, porque assim, isso é um outro ponto que é meio polêmico aí, pelo menos as concessionárias têm influído muito, esse tema tem sido muito discutido, né? Resumidamente, né? O que acontece? A gente tem dois tipos de curva quando a gente olha o alinhamento vertical da rodovia, né? A curva côncava e a curva convexa. A côncava é aquela que... Ela é côncava, tô brincando. É aquela que forma como se fosse um ponto baixo, teoricamente. Não necessariamente forma um ponto baixo, mas ela tem a concavidade dela para cima. E a convexa, ela tem a concavidade para baixo. Enfim, o que acontece? Nas curvas convexas, a própria geometria da rodovia, ela forma como se fosse uma lombada, né? Então ela forma um obstáculo que dificulta a visibilidade de alguma coisa imprevista à frente, né? E aí a própria rodovia acaba virando uma barreira, e se você tiver um veículo parado, um animal na pista, algum objeto, dependendo se a curva está muito apertada, né? Você não tem tempo de visualizar aquele obstáculo e frear, né? Resumidamente é isso. E a côncava não. A côncava, você está vindo assim de um ponto mais alto, você tem plena visão do que está lá embaixo, se estiver iluminado. Entendeu? Então você consegue, com o olho humano lá, você vê, sei lá quantos metros você consegue enxergar. Você vê um obstáculo, vê tudo. Mas se estiver iluminado, isso daí no fundo traz uma economia em termos de implantação, né? Aí o que acontece? Qual que é a questão, né? A gente, em alguns projetos, muitos projetos, principalmente trecho urbano, a gente se toma proveito desse conceito, né? E manda iluminar as curvas côncavas e tal. Porque a gente sabe que fazer uma curva côncava... Aí eu só voltando um pouquinho, que eu acabei atropelando aqui. Então assim, se a gente não considerar iluminado, qual que é a distância que é utilizada para você calcular o K da curva, né, que a gente chama, que seria como se fosse, resumidamente para os leigos aqui que estão vendo, como se fosse o raio da curva vertical. Você tem que entender qual que é a abrangência do farol do veículo. Então você está vendo, você está dirigindo, o seu veículo, acho que é 15 graus, eu não lembro agora, 5 graus.
O farol ele tem um ângulo de 5 graus, e aí você faz uma projeção e você fala, ó, a distância de visibilidade parada, ou seja, para 100 km por hora, sei lá, é 150 metros. Então o seu farol atinge lá os 150 metros com esse K de curva, então você pode adotar um K mínimo de, sei lá, 28. Deixa eu chutar aqui. Quando a curva é iluminada com poste, você pode, em vez de ter o K de 28, você pode ter um K de 5, 6. Então isso acaba influenciando muito no custo de implantação. Se você está num trecho urbano e você está tentando evitar desapropriação e já vai ter que iluminar de qualquer jeito, então tem que usufruir disso daí. O K de curva, no fundo, ela é mais ou menos fechada, vai, assim, leigamente. O K da curva, que é o raio, né, que a gente pode, grosseiramente falando, é basicamente o comprimento da curva côncava ou convexa dividido pelo módulo do grade de saída menos o grade de entrada. Esse é o K da curva. Então, se você tiver uma rampa subindo com 3% e a rampa anterior subindo com 4%, e ela tiver 120 metros, então você tem o K igual a 120 dividido por 3 menos 4. Então, dividido por 7. Então, é 120 dividido por 7, é isso. Não é uma conta muito complexa. Não, mas é um assunto muito legal, essa questão da iluminação da curva côncava, porque realmente ela está sendo mais discutida, mais né? discutida agora, não era muito exigido. E um ponto que traz é que quando a curva côncava o João citou, né, em trecho urbano, mas se você tem a curva côncava, vamos supor num trecho rural, que não tinha nada que demandasse a iluminação, mas ela vai agora demandar. Então hoje ela entrou como um item a mais para você iluminar, né? Então seria aí um novo ponto de atenção. A norma ela não prevê essa iluminação para a curva côncava como uma exigência, mas ela já trazia uma recomendação de trechos inclinados, onde você tinha até que diminuir o espaçamento entre postes para você ter uma iluminação melhor ali, mais eficaz. Então, apesar de não tratar diretamente essa questão das curvas côncavas, ela já recomendava que em trechos de aclive você tivesse uma iluminação um pouco com um espaçamento melhor entre postes para melhorar ali a iluminância. Ah, legal. No fundo, no meio do trecho rural lá, como que você traz a iluminação, né? Porque assim, na verdade a gente está aliando a geometria com a iluminação, então estamos trabalhando em conjunto, né? Visando a segurança dos usuários. Eu também não tenho dados de acidente aqui por causa de K de curva não iluminado, mas com certeza isso traz mais segurança. Só que eu vejo que às vezes, igual você falou, é no meio de um trecho rural e não tem nada do lado lá, né? E aí? Tem que trazer de ligação existente? Ou eu não sei, hoje a gente tem usado iluminação com painel solar. Me explica um pouco pra gente quais são essas diferenças aí, né? Então, até vamos falar assim, voltando lá para a concepção da iluminação dos sistemas mais convencionais, né? O que é mais convencional é a gente fazer aquele posteamento com um cabeamento aéreo, onde a gente já tem um ponto de entrada de energia da concessionária local de energia comum ali, próximo, porque esse é o sistema mais barato e o mais eficaz que tem. Né? Porque já é mais difundido, né, as luminárias onde você tem uma alimentação convencional de energia. Mas nas situações em que a gente não tem um ponto muito próximo, a gente tenta buscar. Às vezes, em áreas rurais, não está tão próximo, mas passa uma rede de energia por uma sede de uma propriedade. Então, a gente faz ali a previsão do ponto de entrada de energia, mas deixa para a concessionária de energia local fazer uma extensão de rede. Agora, em lugares muito afastados, onde as regiões ali rurais são muito grandes, aí a gente trabalha com luminária fotovoltaica, que hoje já tem muita luminária com painel incorporado e a bateria. Isso eu vi bastante, cara. A gente tinha um outro tipo que não é integrado, né? Então você tem aquele painel solar, que é igual de radar, que a gente vê muito, né? Com uma caixinha, com a bateria. Essa é legal porque ela tem uma autonomia maior, né? Então você consegue pegar uma luminária de potência maior e oferecer uma autonomia maior também.
Essa que você tem ali o painel solar e a bateria incorporada no corpo da luminária, ela ainda é um produto novo. Então você não consegue oferecer ali um sistema tão eficiente quanto a iluminação convencional. Porque a gente não tem ali... Eficiência você fala em termos de duração da iluminação. Duração da iluminação e também a implantação de postes com luminárias, ela é maior na fotovoltaica. Por quê? O que manda num sistema eficiente em termos de energia? É você ter mais lumens, a luminária emitir um fluxo luminoso maior. Então, geralmente essas luminárias para rodovia, em torno de uns 20 mil lumens, vamos falar um número assim, né? Tá. Para a luminária fotovoltaica, você ainda vê ela com 5 mil, 8 mil, 10 mil. E mesmo assim, os fabricantes que já são homologados, né, de maior renome, eles têm ali um sistema que ela detecta a presença de movimento e ela só emite o fluxo luminoso máximo quando ela detecta a presença. Então ela não é como o sistema convencional que fica full time ali às 12 horas da noite, né? Vamos pegar um período que tem 12 horas noturnas, emitindo o fluxo máximo de luz. Então a gente usa a luminária fotovoltaica em casos mais específicos assim. Tá, né? Entendi. Não, assim, até tinha um caso que a gente fez um projeto de um aeroporto e aí o cara tava procurando aquelas sinalização de solo, sabe? Porque ele não queria ter gente operando lá. Então, e aí o que ele fez? Ele pegou ele achou uma iluminação, essa sinalização com um mini painel. E aí no fundo à noite ligava a luz automaticamente para refletir lá, sinalizar o balizador, né, que o pessoal chama, noturno. E aí eu falei, cara, que fantástico, mas eu não sabia dessa questão de duração, né? E eu não sei nem se ele observou isso na época aí, porque assim, dependendo, você pega um período de inverno, você tem muito mais tempo de noite aí, né? Escuro. Exato. E aí a luz tem que dar conta, né? É onde a gente vai, né, fazer o estudo luminotécnico. A gente tem que fazer essa simulação da energia fotovoltaica. Ele pega o pior dia de incidência solar para ter o tempo de carregamento ali da luminária. Então, ainda são equipamentos que não têm essa eficiência tão grande, tão difundida no mercado, né? Você vai encontrar poucos produtos que fazem isso. Que durante as 12 horas do dia, por exemplo, um dia nublado, um local com menos incidência solar, ele não vai nem carregar totalmente a bateria, né? Entendi. Então é um produto para a gente usar assim, em casos muito necessários que não tenham fontes de energia convencionais. Pelo menos por enquanto, né? Por enquanto. Isso é uma coisa que está avançando muito. A gente vê, né, até carros, usinas solares que estão avançando com isso. Mas o problema é que a luminária ela tem um tamanho reduzido. Então, para você incorporar uma bateria e um painel solar ali, você não consegue, né, ter uma eficiência grande. Até falando nesse assunto ainda, depois até a gente volta um pouco, mas assim, eu fiquei sabendo de casos de concessionárias de rodovias que estavam fazendo fazendas solares. Isso ajuda no quê, né? Assim, óbvio, a gente sabe que tem economia, tem toda a parte, né? Mas isso, você me contando isso, não sei o quão eficiente é isso, na verdade. É que aí a gente tem que separar, em termos de energia fotovoltaica, o que é um sistema on-grid e off-grid, né? O on-grid, ele vai gerar créditos para você de valor com a concessionária de energia. Então, você monta uma usina solar, uma fazenda solar, para você ser um gerador de energia, um cogerador da concessionária de distribuição. Então você não usa bateria nesse sistema. Os painéis fotovoltaicos, eles geram energia para os inversores. Ele injeta na rede, vamos supor, da concessionária. E ela vai olhar lá, você gerou tantos quilowatt-horas esse mês. Isso dá um valor, por exemplo, de R$5.000. Aí a tua conta de energia, que de todos os locais que estão no teu CNPJ, ela deu R$6.000, você só vai pagar 1.000. Então esse é o sistema que você é o cogerador, entendeu? Então é por isso que algumas concessionárias estão fazendo, para ter crédito de energia. Que é o que o pessoal faz em casa também, põe lá no telhado. Não é para você usar
aquela energia, acumular ela numa bateria. Não tem nem bateria nesse sistema. Ah, entendi. É diferente da luminária. A luminária, ela acumula energia na bateria que ela tem incorporada e depois ela usa essa energia acumulada. Quer dizer, quem tem em casa, na verdade, então... Ele é um cogerador. É um cogerador. Cogerador. Ah, ele gera créditos para ele, né? Aí E é legal isso daí porque... Vamos supor que você tem uma área grande, né? E você tem algumas outras propriedades no seu nome, né? Porque você pode acreditar tudo que está no teu CPF. Então, se você tem uma casa na praia, um sítio e a tua casa que você mora, todas essas contas de energia vão ser pagas por tudo que você gerar. Então, se você tem uma área muito grande, você consegue usar em tudo que está no seu CPF. O ruim é o investimento nisso, que é pesado ainda, ou não? É um investimento alto ainda, mas ele tem um payback legal. Então, assim, ele se paga aí, o pessoal fala em torno de 4 a 5 anos e não dá muita manutenção. Porque às vezes a gente, né, quando analisa um payback, esquece de analisar, e se uma placa dessa eu tiver que substituir um inversor, mas ele também não dá uma manutenção num período tão pequeno. Então o payback dele realmente é bem vantajoso. Ah, legal. E a gente, no fundo, voltando um pouquinho, a gente tem... Hoje, basicamente, o pessoal está usando LED, mas antigamente era vapor de soja, enfim. Obviamente, hoje não é usado mais isso, mas além do LED, tem alguma outra tecnologia que tem surgido aí para fazer esse tipo de iluminação? Não, porque o LED ele é muito eficiente, né? O LED, os semicondutores, eles têm um brilho ali, um brilho alto com um pequeno consumo de energia. Então, hoje ele é o melhor produto que tem. Né? De maior eficiência, né? Quando a gente fala em eficiência, é quantos lumens ele produz gastando uma quantidade de watts, né? Porque a gente é cobrado em watts. Então hoje a gente tem luminárias de 160 lumens por watt. As outras luminárias eram 80, 60. Então o LED ele é um produto assim muito difícil de superar. Ah, legal. Mas ainda existem, né? A gente vê em locais mais afastados iluminação com essas lâmpadas, né, de descarga que a gente fala. Mas já têm sido bem substituídas, porque elas são um custo muito alto de energia, né? É o que eu falo, hoje uma luminária de LED de 150 watts, ela substitui uma lâmpada de descarga que era de 400 watts. Então dá quase 3 lâmpadas para uma. Caraca, né? É bastante. Então vale a pena o cara investir em trocar a luminária, porque ele vai economizar no consumo de energia. E volta rápido, né? O payback é rápido. Volta rápido. E aí, com isso, ele diminui também a infraestrutura dele, né? Porque quanto mais energia você gasta, aumenta a bitola de cabo, aumenta a demanda de energia, né? Quadros, tudo isso daí muda. Não, legal. E, assim, no fundo, em termos de... Porque eu quero perguntar um negócio... luminotécnico. Depois você vai explicar pra gente o que é. Mas vamos voltar um pouquinho. Assim, então, a gente falou de lâmpada e tem a questão do poste, né? Isso. Hoje a gente tem diversos tipos de poste. Então, tem poste concreto, poste metálico, tem poste colapsível, né? Que o pessoal tem trazido. Não sei se... no interior você vê poste de madeira. Isso Parece cortar uma árvore e colocaram lá. Isso assim... Em termos de, para você ligar lá a sua iluminação, isso é igual ou muda alguma coisa? Muda a infraestrutura que eu vou precisar. Por exemplo, o que é mais comum? O poste de aço carbono, aquele telecônico, né? Aquele poste metálico. Tá. Que ele parece um cone, você tem uns parafusos na base lá, é isso? Ele pode ser flangeado, que é a fixação com flange. Aí você tem que construir uma basezinha de concreto. E pôr os chumbadores e fixar. Ou ele pode ser engastado, que você... Concreto abre, é isso. Tem um engastamento simples, que é só com terra compactada também. O poste de concreto é para quando você vai ter uma ancoragem no poste maior. Você tem mais cabos, vamos supor que você vai fazer um circuito muito distante, né? A distância entre postes é maior. Então o peso que ele vai suportar é maior. Então a gente tem aí a resistência mecânica do poste, que é dada em decanewton, né? Que se você olha lá na especificação, poste de 150 Dan, 200 Dan. Os postes de aço, eles trabalham em torno de 150 a 200 Dan. Os de concreto, a gente já pega de 300 a 600 Dan, que é para ancorar os equipamentos. Então, assim,
quando eu vou ter uma rede que os cabos têm uma bitola muito elevada, a gente dá preferência em usar o poste de concreto, né? Também é um poste que demanda menos manutenção. O poste de aço carbono, de repente, se ele sofrer alguma deterioração na pintura, ele já vai começar... Na pintura não, né? No tratamento ali da galvanização. Ele já vai começar a corroer, vai ter ali uma oxidação. O poste de concreto já não demanda essa atenção. Mas é um poste mais caro também. Então, vamos configurar alguns sistemas aqui. Vamos supor, o sistema mais convencional e mais econômico é você colocar os postes de aço carbono, porque o aço carbono é barato, que você vai ter circuitos mais leves e ele precisa suportar essa resistência menor. Então você tem os postes a cada 35, 40 metros, o cabeamento aéreo ancorado nele com isoladores e os postes de final de linha que vai ter uma resistência maior porque ele não vai anular a reação, a tração, né? Quando você tem a tração dos dois lados, você anula. O poste de final de linha não, ele só tem tração de um lado. Então esse último poste vai ser maior. Agora o poste de concreto, vamos supor que eu quero levar 3, 4 circuitos para um mesmo ponto, né? Ancorar nesse poste. O poste de aço carbono não vai suportar. Então a gente usa o de concreto. Você falou do poste colapsível também, é um assunto que hoje está sendo muito defendido. Porque foi homologado também há pouco tempo, né? Acho que o João sabe explicar um pouco melhor, né? Porque a função assim, obviamente tem a função de colocar luminária lá e tal, mas assim, qual que é a função, João, de um poste colapsível em termos de segurança viária? Porque a gente está falando, no fundo, tudo volta para a segurança viária, exato, né? O que acontece? A gente, quando faz os projetos de sinalização, né? O poste ele é um obstáculo, né? E aí você está numa rodovia lá de 100 km por hora e tem que iluminar, a gente precisa pôr defensa, não tem como. E o poste colapsível, você acaba dispensando o emprego da defensa. E muitas vezes a gente tem um limite de espaço, né? Para evitar desapropriação, porque você tem algum lindeiro, tem talude, alguma coisa assim, né? Passeio também, né? E aí a gente acaba... Tem também outra questão, que é o risco de intrusão, né? Porque quando o veículo ele bate na defensa, ele rotaciona no próprio eixo, né? E nisso aí, chega aí nos crash tests a uns 18 graus, né? E se é um veículo alto, né? Um veículo comercial, a carga dele, né? A caçamba, né? Pode pegar e bater no poste. Se ele tiver assim a 1, 2 metros da defensa, se for um veículo alto, na hora que ele rotacionar, se ele rotacionar 18 graus bem onde está o poste, ele vai acabar atingindo o poste. E aí o que acontece? Acaba gerando um outro tipo de acidente, né? Se tiver um pedestre ou pega o veículo de trás, né? Acaba derrubando o poste na cabeça de alguém, né? Então o poste colapsível nesse sentido ele é bastante interessante, né? Porque ele é como se ele batesse e voltasse, né? É, isso aí. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um ensaio de poste colapsível. Que material que ele é? Ele é metal mesmo? Existe o de aço carbono, mas tem de fibra de vidro. Ele é feito em fibra de vidro. Esse que estoura tudo na hora que o crash test vai lá, o poste acaba com o poste, assim, né? Não é que ele acaba com o poste, assim. Os que eu vi os ensaios, o ensaio é preparado para o veículo colidir com o poste e o poste ele é levado para trás do veículo. Isso eu vi. Então ele não vai ricochetear no carro, não vai bater no carro, estourar o para-brisa. Então ele é projetado assim para romper a base dele e ele passar por cima do veículo, né? Entendi. Então ele oferece essa segurança por não voltar no veículo e ele não é lançado para frente. Aí o pessoal, o fabricante, ele consegue detalhar isso bem. Mas nos ensaios é muito legal de ver, porque você vê que em todos os ensaios o poste se comporta sempre da mesma maneira. Isso que eu acho que é uma coisa legal do poste colapsível. Ele tem uma previsibilidade diferente de um outro poste, né? Dependendo de como ele está fixado, igual a gente falou do flangeamento, do engastamento. Ele pode ir para o lado, ele pode não ir para lado nenhum e, né, o carro... Quer dizer, você não tem previsibilidade nenhuma. Não tem. Aí o João tocou num ponto muito legal, porque todas as disciplinas têm que se conversar, né, cara, para fazer um projeto desse. Porque, de repente, ali você tem um espaço que tem que ser defendido.
Então, a gente tem que respeitar o espaço de intrusão e o espaço de trabalho da defensa também. Então, de repente, a gente colocou ali num local que a defensa vai deformar e vai atingir um poste. E aí o pessoal pede para usar a zona livre, né? Usa a zona livre para não ter a implantação de defensa. Só que você diminui a eficiência da iluminação. É isso que eu ia falar, porque tem a questão dos espaçamentos, né? Exatamente. E aí que entra naquele assunto que eu queria perguntar lá, da luminotécnica, né? Explica o pessoal, como que funciona isso daí, né? Como que, assim, no fundo você vai lá, roda no programa, e aí você tem que ter os espaços preenchidos de um certo X de iluminação. Exato. Aí é assim, a gente quando vai fazer o estudo luminotécnico, a gente tem que configurar, né, a rodovia, que é o que a norma nova já traz, separando em áreas de conflito de veículo e pedestre, áreas só de veículos e áreas de pedestres. Então vamos falar do pior caso, que é uma área M1. O que é uma área M1? Uma área M1 é onde você tem veículos com alta velocidade, um alto VDM, são veículos passando por hora, 1.200 veículos por hora ali passando, velocidade acima de 80 km por hora, pouca sinalização, um número de interseções alto, por exemplo, acho que se você tiver maior ou igual a 3 interseções por quilômetro, ele já trata como alto. Interseções, você fala, é dispositivo de geométrico, um trevo de 4 folhas. Pode ter, por exemplo, um trevo, um retorno em nível, uma rotatória, tudo que oferecer uma diminuição de velocidade no trecho. Tá. Aí você vai pontuando, né? Você põe valores de ponderação e esse valor, no final, vai te dar a classe da rodovia, né? Tá. Na classe M, se eu não me engano, é de 1 a 6. E na classe C é de 0 a 6. A C0 é mais criteriosa. Quanto menor o número, maior o critério. Daí eu classifiquei a minha rodovia e ela deu uma classe... Vamos falar de uma classe C, vai. Uma classe C0, que hoje são 50 lux. Eu tenho que ter uma iluminância média de 50 lux na rodovia. A iluminância média não é a iluminância mínima, né? Pode ser que em alguns pontos você tenha um valor menor que esse, mas o valor médio tem que ser um valor de 50 lux. Daí eu já sei quantos lux eu preciso ter na rodovia. Então eu vou configurar o meu sistema. Aí entra o que a gente falou. Vamos usar um poste metálico, um telecônico. Aí eu vou conversar com o João. João, vai ter defensa? Vai ter defensa. Tem drenagem? Tem drenagem. Então eu estou jogando poste... Você está jogando mais para fora. Aí vamos supor, drenagem é 1,5 m. Aí a defensa tem um espaço de trabalho de mais 1 metro. Eu tenho que afastar o poste mais uns 60 centímetros. Eu estou ali com 3,5 metros. Aí o que eu vou configurar lá no software? O pendor de luz, que é o quanto a luminária está fora do bordo da rodovia. Né? Aí o que a gente faz para melhorar isso? Coloca um braço extensor. Isso varia, né? Você pode pôr um braço maior, menor, Exatamente. Ou trabalhar com a altura do poste também. Posso trabalhar... Aí não é a altura, é o avanço, né? O avanço horizontal. Aí, onde que a gente vai mexer muito nisso? Eu tenho uma pista simples, né? São 2 faixas com acostamento, uma faixa e um acostamento. De repente, a gente não vai precisar de um braço extensor. São 3 faixas mais acostamento. A gente já tem que se preocupar em levar ele mais para dentro, porque eu tenho que avançar até onde está indo o outro bordo da rodovia. Aí eu configuro isso, né? Aí eu vou configurar a altura do poste. O poste, quanto mais alto, ele é melhor para garantir a uniformidade da... Tá, quer dizer que você não vai ter aqueles pontos... escuros, né? Mais escuro, mais claro. Mais escuro, mais claro. Exato. Aí você tem que se preocupar com essa uniformidade. Às vezes o cliente quer colocar postes muito baixos e ele fala, não, pode pôr mais postes, né, menos espaçados, que não tem problema. É melhor do que eu ter poste alto, porque ele tem limitação de guincho, de guindalto para fazer manutenção. Acontece muito isso. O cara fala, não posso ter poste maior do que 10 metros, porque o meu guindalto não atinge, né, para eu trocar a luminária. Só que às vezes com poste muito baixo você não consegue uniformidade. E você tem que atender tanto luminosidade como uniformidade. Exatamente. Os 2 itens. Exato. A iluminância e a uniformidade. A uniformidade ela é medida
do menor valor, o ponto mais escuro em relação à média. Então, o meu valor médio lá deu, né, 50 lux. E o ponto mais escuro está com 25 lux. Eu tenho uma uniformidade de 50%. Beleza, passou. Porque o critério maior, se eu não me engano, é 0,35 hoje, né, na classe C. Então, você tem que garantir essa uniformidade. Porque quando você tem esses pontos escuros, eles causam a confusão, né? Você acaba se sai algum animal atravessando a pista ou tem alguém, você não vai enxergar. Então a uniformidade ela é tão importante quanto a iluminância. Posso bagunçar o coreto aqui? Vai. Não, atravessar o samba aqui. Não, mas você falou um negócio que me despertou aqui uma coisa que eu ouço falar desde a faculdade. Por exemplo, a gente quando está dirigindo, usuário, né? Cara, é muito comum a gente, aqui em São Paulo, na Imigrantes e tal, a gente entra num túnel, né? Aí tá aquele sol do meio-dia e o túnel tá escuro pro nosso pupila, né? Nossa pupila. A gente sabe que vocês precisam fazer a iluminação mais forte no emboque, depois vai diminuindo, depois volta, tal, pra não ter tanto esse choque. Mas, cara, eu, como usuário, novamente, né? A gente pega aqui algumas rodovias, aqui em São Paulo tem túneis e tal, e acho que o sol, aquele sol do meio-dia, das 2 horas, assim, é muito forte, cara. Não tem iluminação que vai conseguir não causar esse impacto na sua vista que te cega, assim, por alguns segundos, cara. Uhum. Como é que vocês tratam isso? Como é que isso... Eu sei que a norma tem uma legislação, mas queria que você explicasse um pouco aí pra gente como é que funciona. Esse daí é um ponto que você tocou que é interessante, que nenhuma iluminação ela é como a iluminação natural. Tanto em termos de iluminância, né? Porque se você pegar um dia ensolarado e for medir, a iluminância ela vai dar em torno de 3.000, 4.000, 5.000 lux, né? No sol. Então, para você ter isso daí, dentro de um ambiente fechado, é muita luminária que você tem que colocar. Então você não consegue, né, facilmente fazer isso. E tem um outro ponto que os túneis geralmente são trechos mais curtos, né? Então acontece isso que você falou. A gente tem que iluminar bem ali a entrada para você não ter um impacto ali de escurecer de uma vez, falando assim mais facilmente de entender. E aí você vai diminuindo para quando você sair, se tiver à noite, você não ter aquele escurecimento. O efeito contrário. Mas né? existe aí uma curiosidade. Existe algum sistema que ele ajusta essa luminância conforme a hora do dia? Tipo algum sensor do tipo alguma concessionária ou algum lugar do mundo que o pessoal pega e fala assim: porra, tá mal luz lá fora, vamos aumentar a intensidade da luz aqui no emboque do túnel? Porque assim, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais fresco, né? Mas assim, a gente quando tá dirigindo, cara, às vezes você pega o túnel, aí você entra, cara, dá aquele apagão assim. Mas você nem sabe que esse carro parou na sua frente. Assim, eu acho que por alguns segundos você fica meio, caramba. Aí você consegue enxergar de novo, né? É até perigoso isso, né? Sim. Existe a dimerização. Até hoje as luminárias para iluminação pública, elas já têm aí luminárias com a tomada de 7 pinos NEMA, né? Que é chamado, porque é a norma que trata essa tomada na luminária. Que 2 ou 3 desses pinos é só para fazer dimerização. Então você ajusta a quantidade ali, né? A iluminância que você quer. Mas em túnel não é tratado isso, porque o que é colocado ali já na entrada do túnel é o que eles entendem que é necessário para você não ter esse desconforto na troca de ambiente. Mas isso é normatizado, vai. E ele não leva em consideração fase do dia? Não. Vai ter uma regrinha da lá meio... sensibilidade do carne. Então. Eu acho que acho que isso é uma coisa ainda que a gente está nos tempos da pedra lascada ainda na engenharia. Que você fala é igual de casa lá, né? O cara vai lá e ajusta. Você ajusta ali a tensão que você vai ter no LED, e aí com isso ele mexe na intensidade. Mas isso era uma coisa que precisava melhorar, cara. Assim, eu falando como usuário aqui, né? Eu acho que ainda a gente tinha alguns pontos aqui em São Paulo, rodovias boas, assim. Precisa ver se o túnel está conforme a norma, né, João? Pode ser. Porque a norma ela vem para trazer a solução para esse problema, né? Não era para eu fico pensando assim, para concessionário, para prefeitura, você botar uma puta luz lá, né? Pensando no sol do meio-dia,
Cara, aí é foda ficar lá 24 horas com aquela luz intensa, né? Ah, sim. Tinha que ter um negócio mais inteligente, né? Que conseguisse entender a luminância lá fora e ajustar esse dimmer. No período aí, né? noturno, né? Ou mesmo, pô, tá meio-dia, vamos aumentar o dimmer lá. Agora tá de noite, diminui. Sei lá, é uma ideia. Sim, é. É que uma coisa que a gente não pode fugir é da norma, né? Se a norma... Claro. Não tratar isso, é complicado você querer tratar isso de forma autônoma, porque quando ocorre alguma eventualidade, eles sempre vão se pautar nisso. O projeto está seguindo todos os requisitos da norma. Se tem um item que está fora da norma, vai ser um problema, né? Legal. Até voltando um pouco, que você estava falando do cálculo luminotécnico e tal, lá, de espaçamento entre postes e tal. Para você, tem diferença se tipo, o pavimento é rígido ou flexível? Ele influencia porque, como em qualquer ambiente de iluminação, a gente configura no software qual que é a cor, né? Por exemplo, se fosse um ambiente interno, a gente configura a cor das paredes, né? E ali no software, a gente tem como configurar o tipo de pavimento. E realmente, ele traz uma diferença porque a cor preta, ela absorve a luz. E a cor branca, né, quanto mais claro, ela reflete mais. Então você melhora essa eficiência. Mas eu não costumo mexer muito nisso, porque você tem ali um pavimento rígido de concreto. De repente ocorre algum derramamento de óleo, alguma coisa que vai prejudicar e vai manchar o piso. Você já não tem mais aquela configuração original que você projetou e nem tem como você fazer essa manutenção, né? Porque, por exemplo, uma coisa que a gente configura é o fator de manutenção da luminária. O quanto a lente dela é limpa ao longo do tempo de uso dela. Então a gente coloca um fator de manutenção de 70%, 80%. Porque vai acumulando poeira, mas a conservação tem que limpar essa luminária. E no asfalto a gente pode usar esse ponto ao nosso favor. Só que você tem que estabelecer um fator de manutenção também, porque ele não vai ter a mesma cor durante toda a vida útil dele, né? Você tem alguns problemas que pode vir a escurecer o pavimento. Então aquele lobby o problema que você me falou aí, aquele lobby do pessoal da indústria de cimento lá, sobre o uso que no fundo o pavimento rígido dele traz economia em termos de elétrica, né? Isso é factível ou não? Porque o jeito que você falou aí, você está projetando, no fundo dá quase a mesma coisa ou não? Tem muita diferença? Assim, André, eu faço espaçamento de 40 metros no flexível e no rígido eu faço de 20, de 60. 50. Não, ele não vai trazer tanta melhoria assim. Até porque a gente não tem como garantir essa iluminância durante todo o tempo. A vida útil, né? Quer dizer, então esse ponto específico, ele não é muito cabível, digamos assim. Porque não tem como você garantir essa... Principalmente em relação a esse fator de manutenção. Exatamente. Durante o uso isso daí é uma coisa que eu sempre comento, né? Você tem essa possibilidade, mas cabe o bom senso do projetista, né? Todo projetista ele tem que trabalhar muito com bom senso. Que você vai especificar para um pavimento claro, ele vai ser claro a vida inteira? Pode acontecer alguma coisa ali que... Né, igual comentei, um derramamento de algum produto que escureça, já não vai mais oferecer a mesma iluminância, né? Então, você teria um ponto ali que ele não vai estar fiel ao projeto. Não, tá. Vamos mudar um pouquinho aqui que eu quero saber da nova norma, cara. No fundo, conta aí quais são os pontos mais polêmicos, né, da nova norma aí, porque um ponto que você tinha me falado aqui é que vai ser proibido luz branca, cara. Isso pra mim... A recomendação da norma é você ter luzes com temperaturas de cor de até 2.700 Kelvin. O que é isso, né? O pessoal entender melhor, é aquela luz amarela, aí você tem a luz neutra entre 4.000 e 5.000 e aí a luz branca acima de 5.000. O que os especialistas, né, em iluminação, até assim aliados com neurologistas, psiquiatras, eles trazem alguns estudos que a luz branca ela não faz bem para o ser humano. Isso falando em matéria de ser humano, né? Pode trazer algum tipo de confusão. Tem a luz azul que é emitida pelo LED de cor branca, que faz mal para a vista, faz mal para a pele, e tudo isso daí prejudica o usuário. A luz amarela ela é uma luz mais fiel à luz natural.
Então, assim, como a gente comentou naquela assunto, né, da iluminação do túnel. Isso. Nenhuma iluminação vai ser tão natural, né, quanto a iluminação que a gente tem solar. Então, o que a gente precisa é ter uma iluminação mais parecida. Por quê? Porque aí entra em assuntos que a gente não tem domínio, mas eles falam que assim, o homem primata, ele não conhecia a luz branca. Ele só tinha a luz amarela, que é a luz do sol e a luz do fogo. Então isso para o ser humano é melhor. E aí, além dessa parte, né, que eu falei bem superficialmente, porque não entendo mesmo, mas são coisas nesses termos assim, tem a parte de fauna. Então você prejudica pássaros, você atrai muitos insetos, então você acaba desequilibrando o ecossistema de onde está implantada essa iluminação. Ô, Daniel, isso é interessante mesmo. Mas assim, uma coisa que eu lembro também da época da faculdade, me corrija se eu estiver errado. A luz amarela, ela reflete mais cor do que a branca, né? Exato. Você consegue enxergar mais cores do que com uma luz branca, não tem isso também? Isso, exatamente. Eu acho que para você perceber um obstáculo, alguma coisa assim, quando você está dirigindo, sim, a luz amarela pode ser mais eficiente mesmo. Exatamente. Né? A reprodução de cores, ela é mais fiel na luz amarela. Então a luz branca, ela meio que as coisas ficam meio mais apagadas, assim, né? Mais opacas. Então tem essa questão também. Eu comentei lá de um assunto, né, que a gente viu que teve uma implantação que teve que ser trocada de lugar por conta de um ninhal de pássaros, né? Então, e a iluminação não poderia ser maior do que 3.000 Kelvin, que é a iluminação amarela. Uhum. Tem um outro estudo feito na Ilha da Madeira, né? Isso eu conheço. Você conhece esse estudo? Ou conhece a ilha? Não, eu conheço porque... a família dele é de lá. Meu pai é madeirense. Ah, então, tem um estudo que foi feito na Ilha da Madeira, cara, de iluminação, o quanto ela afetava, né, a vida das aves. Então, uma das coisas que eles perceberam foi a temperatura de cor. A minha sensação é que a luz amarela traz um pouco mais de conforto. Acho que é por causa desse negócio da cor mesmo, né? Você enxergar melhor as cores. Só que a luz né? branca você fica mais atento. Eu não sei se isso... com certeza ainda não, mas... Ou talvez tenha, a gente não sabe, né? Mas assim, o cara dirigindo uma luz branca, talvez ele fique mais atento ao negócio ou não. Você acha que... Mas como eu falei, ela vai cansando? Não, ela vai despertar em você. Eu não vou saber falar os termos corretos, mas não sei se ela desperta o cortisol, aquela coisa de você ter atenção, e aquilo vai te deixando em um outro estado. Você não está num estado natural. Isso pode trazer algum prejuízo. Aí a gente tem que observar, né, o que os neurocientistas falam sobre isso, mas ela traz ali um prejuízo nesse ponto. Tá. Então, quer dizer, a norma está mudando isso. Então, quer dizer, quando a norma muda, tudo que está, então, teoricamente, está em branco, luz branca, a concessionária tem que chegar lá e trocar isso? Não é que tem que trocar. Até tem um problema, por exemplo, para implantações novas, a gente já coloca a recomendação de usar a luz amarela. Mas os usuários, né, as concessionárias de rodovia já estão falando, mas eu não tenho isso na portaria do Imetro. Não tem luminárias ainda ensaiadas, aprovadas com luz abaixo de 3.000 Kelvin. Então a gente ainda vai precisar moldar isso, né? Então, posso sugar um pouco seus conhecimentos aqui? Não, é o seguinte, uma coisa que é muito corriqueiro da gente é o pessoal pegar e perguntar assim, não, João, mas precisa ter iluminação, não precisa? E a gente, como é civil, está preocupado com o traçado, que não sei o que, a gente dá umas respostas meio evasivas, não sei e tal, vou ver. E muitas vezes eu vejo assim, é meio da cabeça do governo lá, põe um poste aí e tal, aí você comenta, não, tem a norma que especifica, né? Aí eu queria perguntar para você o seguinte, tem uma norma da Artesp, por exemplo, que quanto à travessia de pedestre, ela é bem matemática, assim, bem clara. Uhum. Você tem tal volume de tráfego, tal volume de pedestre, e aí eles falam os tipos de tratamento que você tem que ter para a travessia. Aí todas elas, ou quase todas, implicam em fazer uma boa iluminação na faixa de pedestre, né? Acho que isso é óbvio. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, simplifica pra gente assim, eu sei que já falou, mas só para ficar mais claro, como é que a gente fala para um cliente nosso, esse ponto aqui você precisa fazer iluminação? Porque muitas vezes chega pra gente uma solicitação de proposta, né?
Daí a gente nem pensa da iluminação, né? A gente pensa, geometria, pavimento, né? Aí depois eu descobri que precisa de iluminação, né? Até pra gente já antecipar isso na fase de proposta, né? E não sei se isso a nova norma traz isso daí. Deve trazer também mais claro do que a norma antiga, né? Sim. Quando me fazem essa pergunta, o que precisa iluminar? Eu sou bem curto e simples, falo tudo. Mas o que é tudo? Tudo que tem áreas de convergência e divergência de veículos, que é onde a norma trata essa parte de veículos, você tem que iluminar. Porque, como eu falei, imagina que você tem um retorno em nível, ou aquele retorno em X, retorno em U, Sim. que é só no canteiro ali você fazer um retorno para outro sentido. Numa área rural, que um VDM é baixíssimo, o que geralmente vão pensar, né? Aqui não precisa iluminar. Mas bem ali tá passando um carro que estourou um pneu, ele diminuiu muito a velocidade e tá vindo um carro na velocidade normal da via, ele vai ter uma baixa visibilidade. Então ali é um ponto muito sensível de acidente. Então tem que iluminar. Isso na área de conflitos só de veículos motorizados, né? Que é onde fica um pouco mais difícil da gente esclarecer o que precisa e não precisa. Quando você tem conflito entre pedestre e veículos e áreas de pedestre, aí não tem muita discussão. Tem que iluminar tudo porque o pedestre ele é muito vulnerável. A própria legislação de trânsito ela traz... Perfeito, né? Mas aí a gente entendeu, áreas de convergência, divergência, né? Esse mesmo termo de convergência e divergência é o que tem na engenharia de tráfego, que a gente usa aqui e tal. Mas assim, por exemplo, um trecho contínuo, uma vicinal, por exemplo. Num trecho montanhoso rural. Tem uma regra do tipo assim, se o VDM for X, você precisa iluminar. Ou, por exemplo, uma rodovia que a gente vai duplicar. Essa rodovia, quando atingir tal VDM, você precisa duplicar, iluminar, desculpa. Não, nessa questão não. O VDM ele vai ser importante para classificar o nível de iluminância que você tem. Mas não se precisa ou não. Não se precisa ou não. A norma ela vai tratar assim, trechos de serra, dispositivos, travessias urbanas. Legal. Então assim, agora se tiver passeio pedestre, tem que iluminar. Tem que iluminar. Uma marginal. Iluminar. Ponto de ônibus, passarela. E é muito... Desculpa, é muito comum. Às vezes o pessoal, alguns clientes nossos, vão fazer um acesso numa rodovia, numa marginal, alguma coisa assim. Não é iluminado, que deveria ser, porque tipo, o passeio já existe e tal. E aí eles acabam tendo que iluminar um negócio que é deficiente já, né? Mas Sim. tudo bem, é só um comentário. Eles têm que absorver a iluminação pública do município, exatamente, né? Sim. Eles acabam fazendo uma iluminação que deveria existir e não existe. Aí é muito comum essa briga, né? Aí eles tentam empurrar para o município. E é nesses casos que o pessoal me pergunta, eu preciso iluminar, mas hoje não tem. Eu falo... Até voltando no que depois a gente volta na questão da norma, mas o Rodanel Leste lá, no fundo ele tem tem todos os postes lá no centro, no canteiro, protegido com defensa dos dois lados. E não tem as luminárias ainda, né? Tá cabeado, cara. Você vê o cabo saindo do braço extensor. E aí, assim, no fundo não foi por norma, ali foi por segurança, né? Não, mas por que não tá iluminado? Não, sei lá, o poder público, o pessoal não colocou ainda, tá sem iluminação. Mas voltando àquela conversa da curva côncava, eu acho mais interessante você ter a iluminação e a curva côncava mais apertada, que você não fica dependendo do ângulo do farol, da sensibilidade que o 5 graus lá que o farol faz e tal, que você vai ter uma visibilidade de 150 metros 100 por hora, sei lá. É melhor você já iluminar tudo, cara. Você já tem uma sensibilidade de 300 metros, 400 metros, até o seu olho conseguir enxergar. Então, tem algumas coisas que são bem discutíveis, sabe? Talvez se fosse uma autobahn, precisaria... Autobahn não é uma concessionária, né? Autobahn é uma rodovia. A rodovia alemã. Mas eu acho que assim, só fechando aqui, com essas novas tecnologias de você ter essas plaquinhas solares, que você não precisa ter uma linha de transmissão, eu acho que isso é uma coisa que as rodovias do futuro, né? Deveriam prever, cara, fazer uma iluminação legal, cara. Mas aí você vai entrar naquele assunto que eu falei, que é a área de preservação, né, de meio ambiente. A iluminação,
ela traz esse prejuízo ambiental. Então, é evitado por esse ponto também, né? Você não... Você mexer com a vida dos bichinhos. Você não pode... Vida noturna, né? Aqui numa área rural não vai ter, né, edificações próximas à rodovia, mas você não pode causar desconforto no entorno ali, né, da rodovia. Mas é complicado, né? Aí o bicho atravessa a rodovia atropelado. Pois é. Beleza, enfim. A gente falou bastante de iluminação, acho que você deu um overview legal pra gente. Fala um pouco pra gente de sistema de pesagem, porque assim, no fundo, a gente é elétrica e iluminação em rodovias, e aí a gente tem, acho que duas curiosidades, né? Sistema de pesagem automático, né? E os free flow que tá na moda aí, a gente, pelo menos o governo do estado vai colocar bastante coisa aí. Outra coisa também, eu não sei se tá cortando aí, mas se a gente consegue falar depois de iluminação de emergência em túnel, cara. Para incêndio, você manja disso daí? Você trabalha com isso? Eu trabalho com iluminação de emergência. Eu nunca fiz para túnel, cara, iluminação de emergência. Mas a iluminação de emergência, ela é... É mais uma curiosidade, porque... Sei lá, eu acho um negócio meio caótico, assim, sabe? Tipo, se tiver um incêndio, um acidente no túnel, e como é que funciona isso? Mas eu vou falar em termos... Se quiser falar primeiro dele, depois você fala o meu. Não, só para... Em termos gerais de iluminação de emergência, né? A iluminação de emergência é uma iluminação de balizamento. É até um aclaramento ali de 5 lux. É para você ter, condições de sair do local ali em segurança. Tá. Mas eu nunca vi... Porque geralmente essa disciplina é tratada pelo cara que aprova no bombeiro, né? Então, você vê que dentro do túnel tem muito hidrante, né? Até num espaçamento muito curto ali. Outro dia eu, descendo pra praia, eu vi que a cada... Isso também é outra polêmica que depois a gente fala. De combater o fogo com água? Não, deixa. Depois eu explico. Mas a iluminação de emergência, ela é assim, cara. Ela é pra você ter condições de sair do local ali com alguma visibilidade. Te orientar, na verdade. Te orientar. Não, beleza, mas voltando a essa questão aí que a gente comentou dos sistemas, né? Uhum. Hoje a gente tem, pelo menos um lobby do governo aqui de São Paulo, o Free Flow virou, né? Enfim, tem toda uma tecnologia, tem a parte elétrica, enfim, e tem esses sistemas que a gente até trabalhou, né? Um pouco de sistema automático de pesagem também. Uhum. Conta um pouco mais, assim, pra gente como que é isso. Conta um pouco mais pra gente como que é isso. Como que funciona, em termos gerais, assim, para o pessoal saber. Esses sistemas automáticos, eles vêm para resolver conflitos ali de uma diminuição no tráfego, né? Um acúmulo no tráfego. Por exemplo, começando a falar ali pelas pesagens em movimento, né? Como que era o sistema convencional? Você tinha o posto de pesagem, onde todo caminhão era obrigado a encostar ali e fazer a pesagem, né? Depois foi criado uma balança seletiva. Isso eu lembro. Que fica anterior ao posto. O cara passa, ali ele já tem ali... Sabe se ele está acima do peso ou não, mas não tem uma precisão. Se tiver acima, for detectado, né, o excesso de peso, ele tem que entrar no posto e fazer a pesagem oficial, que eles chamam de punitiva ou pesagem de precisão. Que é ali que ele vai ter que... Ali é a pesagem estática, na verdade. Exatamente. Aí ele pesa... E aí ele tem que entrar no posto, baldear a carga e vai sofrer uma penalidade. Agora tem as balanças HS-WIN, né? Que ela já faz uma seletiva antes do posto. Então, bem antes do posto, o usuário vai passar. Aí ela tem um sistema de pesagem, de contagem de eixo e um sensor de dimensão. Então ele vai cruzar todas essas informações para não ter... De repente passam 2 veículos muito próximos e ele conta como se fosse um veículo de 4, 5 eixos. Então ele faz todo esse cruzamento. Ele vai contar eixo, vai verificar o peso e vai verificar a dimensão. Porque então, tem... posso te perguntar um negócio? A gente estava até discutindo isso outro dia lá com o nosso outro grupo. Que a gente está estudando uma implantação dessa. Por exemplo, ele não tem lastro no pavimento, né? Esse sistema. Desse HS-WIN aí que você falou. Lastro? Tipo uma marcação no pavimento, né? Aqueles laços magnéticos, né? Tem um laço. Não, porque a discussão era justamente essa, porque o pessoal tá falando que não ia ter lastro nenhum no pavimento. Eu falei, mas como é que ele vai contar o número de eixos? O sistema que foi aprovado pela LabTrans, né, que é o laboratório da USP,
Ele prevê esse sistema com um laço magnético no pavimento. Aí ele conta o número de eixos e a carga também. E aí tem um sensor de dimensão, uma barreira ótica, que ele vai, quando o veículo passar, ele vai interromper a luz, ele vai ver quanto tempo ela fica ali interrompida. Ele vê se é um veículo longo, né? Mas aí, é só curiosidade, se o cara tiver a 200 por hora... Ele vai fica menos tempo Ele vai ser penalizado por outra infração. Aí ele pega a velocidade também. Próximo ali eles já colocam um sensor de velocidade. Legal. Eu vi isso eu vi e eu tinha gravado, não sei se eu ainda tenho esse vídeo. Pô, muito legal. Um veículo, porque daí o que acontece? Ele tem um pórtico na pista que vai pegar as duas faixas de rolamento, né? Eu vi um caminhão passar comendo a faixa, né? Ficar entre as duas faixas e não ser sensorizado, cara. É brasileiro, né? Brasil. Porque quando ele passa, tem um PMV no pórtico, né? Que ele vai dar ali uma sinalização. Pesagem liberada ou peso excedido, né? Você tá dando o truque. Aí você dá o PMV, quer dizer, ele tem que ir, né? Peso excedido, o cara tem que entrar. Você tá ensinando a malandragem. Mas se o pessoal passar entre as duas faixas, também é capaz de não pegar, né? Mas o que tá no manual do LabTrans, que foi feito o ensaio, era para os sensores terem essa detecção. Se o cara ficar entre as duas faixas, também ser detectado. Mas por algum motivo esse sistema que eu vi falhou. Mas aí, voltando ao que o André perguntou, ele funciona dessa forma. Se o sistema detectar um excesso de peso, tem um PMV, logo após tem um pórtico de pesagem, que é onde tem os sensores, e logo à frente tem um pórtico de sinalização, que vai ter um PMV que vai falar excesso de peso ou não, pesagem liberada. Aí logo à frente vai ter o posto. Só que agora já está se desenvolvendo aí e já foi instalado em algumas rodovias o HS1 pleno, que eles falam, que é um sistema sem posto de pesagem. Então não vai mais ter essa pesagem estática. O cara vai passar Deu acima, vai ser penalizado. Já tira a foto da placa lá, sei lá. Vai ser tratado como uma infração. Ele não vai ser direcionado para nenhum posto de fiscalização. Não sei como é vantajoso isso, porque no meu entendimento, e você como um especialista de pavimento vai poder falar melhor, que o que mais prejudica pavimento, o pessoal comenta que é excesso de peso, né? Quando o cara tem um posto para parar, ele interrompe esse problema, né? Deu excesso de peso, para... Agora o cara vai poder continuar na rodovia, então se o cara tiver, assim, pelo que você me falou, o cara pode ter diversos sistemas desses. Ele pode controlar o cara e aplicando multa... porque assim... Vai aumentar a arrecadação, né? E por outro lado ele vai resolver um problema que quando a gente faz projeto dessas balanças aí, né? Tem sempre estacionamento lá para o pessoal ficar fazendo a baldeação da carga, né? Aí tem que esperar outro caminhão vir... tipo, da empresa, para lá, fazer a baldeação para o cara poder continuar a viagem, né? Sim. E aí, nisso, já não vai ter mais essa questão, né? O cara vai poder seguir viagem e depois pagar, 20 multas até ele chegar no destino dele. É que isso que o André comentou seria uma possibilidade, mas eu não vi acontecer, de ter vários postos, né? Mas ele vai seguir viagem. No Brasil, para fazer multa, cara, é primeiro mundo. Cara... Mas aí, entrando no free flow, né? Mas só voltando, só pra gente encerrar, assim, esse sistema é ligado à energia convencional, não tem nada demais. Sim, energia convencional, só que no gabinete dele é colocado um no-break, né? Pra você ter ali, por exemplo, teve uma interrupção de fornecimento de energia. Ou se for tem redundância, alguma coisa assim, você acha que não? Não, tem essa redundância, que é pra você... Só com no-break ou com uma outro tipo de... Você pode colocar, por exemplo, um grupo gerador. Isso. Que isso a gente viu, né? Em algumas situações. Sim, exato. Mas às vezes tem clientes que não optam por ter o gerador. Por quê? Dependendo do local da implantação do posto de pesagem, né? Tá muito distante, o cara não vai ter um monitoramento. Então a possibilidade de vandalismo, de furto, ela é grande. Então ele evita ter qualquer equipamento lá. Ou edificação, né? Pra não... Então é elétrica e um no-break. Exatamente. E quando não tem a possibilidade ali de uma rede de energia, aí se trata de um sistema off-grid, que é aquele que eu falei. Você tem um sistema fotovoltaico que acumula nas baterias e quando você tem a perda de energia ou nunca tem energia, você usa... Isso que a gente está falando é o HS-WIN. HS-WIN. É o Waiting Motion.
E aí, não sei se o Pita falar, é o Free Flow agora, é isso? Não, o que eu tinha perguntado assim, ele ia ligar na sequência, porque a gente tá falando de sistemas que tem na rodovia. Sistemas que o Free Flow né? tá bem em voga aí, porque não sei se teve 150 e poucas mil multas aí que a justiça mandou cancelar, que as pessoas estavam usando, acho que foi na Dutra isso daí, né? O pessoal tava usando a rodovia já com Free Flow. Não é multa, né? Era cobrança de pedágio, eu não sabia. Aí a concessionária começou a cobrar e tal, e a justiça falou, não, isso aí tem que perdoar. Mas eu acho que assim, no fundo o sistema funciona. Aqui a gente vai falar do sistema, mas eu acho que o sistema funciona, acho que o sistema de cobrança que vai ter que ser adaptado. Aí, ou talvez, eu acho que a alegação era que o usuário não sabia que a via era pedagiada, alguma coisa assim. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente vai lá, passa no pedágio, e aí tem até X dias para pagar lá, eu não preciso pagar na hora, né? Aqui, não sei como que tá funcionando isso também, porque assim, quem não tem o tag que é o problema, né? Quem tem o tag de sem parar, Connect Car lá, enfim, acho que é tranquilo, né? O Free Flow, ele vai funcionar mais ou menos da mesma forma que a tag, né? Você vai ter que se cadastrar e vai vir ali para você aquela conta. A gente, uma época conversando, né, com o pessoal de concessionária, a gente discutiu muito isso sobre inadimplência, né, que era uma preocupação deles, né, por exemplo, o cara não cadastra cartão nenhum, já, né, não se preocupa ali com se o nome dele... Cara, até o sem parar o pessoal da Miguel, imagina um Free Flow. Então havia essa preocupação, porque a concessionária ela vai ser penalizada nisso. A única arrecadação deles é a praça de pedágio. Praça de pedágio. E esse risco de inadimplência. Mas, isso aí é o que o André falou, é um assunto legislativo, né? Vamos falar assim do sistema, ele é maravilhoso, cara, porque, poxa, quem nunca pegou trânsito aí descendo pro litoral, né? O pior trânsito que tem quando a gente vai para... É no pedágio. É no pedágio. E a balança, a mesma coisa. Quantos, né, usuários aí, motoristas, tinham que parar sem necessidade, né? E isso também acumulava o trânsito na pista, né? Então, ia formando... É custo para todo mundo, na verdade, né? Para a concessionária, para o usuário. E quanto mais reduzir custo, melhor. Sim. Mas a diferença entre esse HS Win e o Free Flow é basicamente o quê? A capacidade de ler a placa? Não, todos eles vão tratar as informações praticamente da mesma forma, porque o pedágio também é cobrado por eixo, né? Ah, sim. Então ele vai ver a dimensão, se é ali um veículo pesado, né? E vai contar o número de eixos. Então, basicamente, essas funcionalidades para verificação são as mesmas. Ele vai tirar uma foto da placa para, se o cara não tiver o tagzinho lá, mandar a cobrança para casa dele. Então, a maneira de analisar, de tratar os dados é bem parecido. Né? A diferença é que não vai ter o laço para medir, para pesar, né? Para pesagem e como ele vai tratar essa informação. Eu acredito até que futuramente eles interliguem, né? Por exemplo, todo Free Flow seja também um HS Win, né? Exatamente. E ligue na base de dados do Detran lá, enfim, já seja um negócio mais automático. Agora, em questão de ligação, talvez esse sistema não tinha que ter... Certamente tem que ter redundância, né? Porque... Sim, o cara não pode perder diferente Aí ele tem que ter um gerador, um no-break. Nunca... Esse daí com certeza vai ter, porque as concessionárias não vão deixar de arrecadar um minuto, cara. Não, nem pode, né? Não tem exatamente. Posso perguntar outra coisa? Pode. Eu sou o cara das polêmicas aqui. A brincadeira é o seguinte, não sei se você tem conhecimento disso ou já estudou, que é uma coisa que eu estava procurando até e eu não tenho muita informação, mas é o seguinte. No Brasil, existe a legislação que fala que os veículos têm que rodar com um farol aceso tanto de dia quanto de noite. Você tem algum estudo, algum conhecimento de que isso realmente diminui os acidentes? Você, falando como engenheiro de luminotécnica, vamos dizer assim. Sim, assim, eu não tenho nenhum estudo, não tenho nenhum dado oficial sobre essa iluminação, né, diurna dos faróis acesos diurnos, o quanto isso melhora. Mas, assim, utilizando novamente o bom senso, a gente tem uma iluminação aqui na sala de uma luminária dessa que a gente está com 750 lux aqui. Vamos imaginar. Se eu acender aqui a lanterna do meu celular, não vai fazer muita diferença, né? Então é aquilo que eu falei. A iluminação do sol, ela te dá aí 4 mil, 5 mil.
Lux, você vai ter um farol aceso ali. Você não você respondeu a pergunta, então. É que eu não tenho nenhum dado concreto, né? Que foi o que o João perguntou. Não, mas você tem razão. Eu tenho a mesma sensação. Tinha um meme na internet, eu não sei se você lembra. Aí tinham 3 carros. Tinham 3 carros e um com farol aceso. Aí o cara brincava assim... Incrivelmente, você está vendo 3 carros, embora só um esteja com o farol aceso. Eu lembro desse. Você lembra disso? Mas é bem isso aí, cara. Ó, se eu vou ser bem honesto, o farol à noite, eu já não acho que ele ilumina tão bem. O farol à noite, ele não pode fazer um aclaramento maior do que o que ele já faz, né? Que é aquilo que a gente estava discutindo sobre aqueles xenons que eram proibidos. Uhum. Mas... se à noite ele já traz aquela iluminância ali que é adequada, mas não é tão grande, você imagina, né? Com sol de dia, eu não vejo ali uma influência muito grande. Também, sinceramente, não. Não, beleza, Daniel. Acho que, cara, a gente deu uma abordagem geral aí, cara, em termos de... Acho que o pessoal entendeu aí o que a gente falou. A gente abordou até alguns temas novos aí, que é o Free Flow. Acho que foi bacana aí, cara. Obrigado aí por você ter participado aí. É o nosso 4º episódio. É um projeto bacana que a gente tem começado justamente para disseminar informação pro pessoal de fala da sua empresa aí, é Alves Andrade, né? Isso. No começo você chamou a empresa dele de Daniel Alves, né? Então, ó, tá aqui, gente. Alves Andrade. Aqui não dá para ver, né? Meu nome é Daniel de Andrade Alves da Cruz. O pessoal me conhece mesmo como Daniel Alves. E eu sou fundador da empresa Alves Andrade Engenharia. E a gente trabalha com projetos de instalações, né? Então, instalações em geral. De edificações, mas muito voltado para a área de infraestrutura. E infraestrutura em geral, né? Rodoviária, metroviária, aeroportos. A gente já navegou em todas essas áreas e hoje tem na nossa carteira de projetos assim, 90% são projetos de infraestrutura. E só projeto, né? Você não faz obra, né? Não, execução não. É bom salientar porque o pessoal ouve, aí depois eu vou ficar ligando lá. Eu quero um poste, não sei das coisas. É até bom, quando for procurar, Alves Andrade Projetos e Instalações. Porque são projetos de instalações. Tem empresas homônimas, né? Então procurem por Alves Andrade Projetos e Instalações. Tá, a gente vai deixar também o link. Sim. Tudo certinho aí na descrição do vídeo para não ter problema, tá, pessoal? E aí a nossa especialidade é essa. A gente viu que é um mercado que demanda, né? Que precisa de muita atenção. Como eu comentei, né? Não tem nenhuma característica melhor para um projetista do que bom senso. Então, quando você vai tratar de projeto de rodovia, a gente fala assim, mas a norma de edificações para instalações elétricas, por exemplo, a 5410, ou instalações hidráulicas, ela não pede isso, mas você tem que ter um olhar mais clínico, porque é um comportamento diferente, né? Igual hoje, né? Outra coisa que está sendo muito colocada como os PPDs, que são os ADCs agora, as áreas de descanso. Para fazer um projeto dessas áreas de descanso, não é como você fazer um projeto de uma edificação comum, né? De uma edificação comercial, que seja um hotel, que seria uma coisa mais parecida. É diferente, porque os usuários têm um outro perfil. Então, a gente observou alguns projetos tentando tratar da mesma forma e deu errado. Eu tenho um caso que o cliente mandou um projeto, a gente já tem um posto desse construído, dá uma olhada no projeto. Eu olhei, eu falei, cara, o reservatório tá pequeno, e a fossa também tá pequena e tal. Aí eu fiz o projeto e falei para ele, olha, eu fiz um pouco diferente, eu achei que precisava ser mais conservador. Depois eu tive um retorno que eles estavam tendo problema de falta de água, então o reservatório que projetaram não estava atendendo, e a fossa estava transbordando. Nossa. Então, assim, você não pode tratar da mesma forma. Então, por isso que a gente procurou se especializar, né, estudar, entender os clientes, conversar muito com eles, né, com executores, para quando for elaborar um projeto, não tratar ele como um projeto igual aos outros. A gente tem que saber que é uma área diferente, não se comporta da mesma maneira que outros edifícios. Então, a gente quer trazer essa nossa experiência para melhorar, né, os projetos que vierem.
Não, show de bola. Mais uma vez agradeço aí. Valeu, João, também. E pessoal, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Bata no sino e até a próxima aí. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.